Queridos, hoje é o nosso nono estudo sobre como anda a sua família, e o nosso estudo hoje vai falar sobre os adolescentes, mais conhecidos como aborrecentes, né? E outras coisas mais. Eu, por ter sido adolescente, né? Não por ser pai ainda, porque não sou, mas sei que a fase de adolescente é uma fase que deixa aí os pais ou de cabelo branco ou sem cabelo. É por isso que você está careca, Jonas? Não, né? Queridos, vamos começar lendo um texto. Guilherme, coloca para mim aí, Jó, capítulo 1, do 1 ao 5. O texto que a gente vai meditar no finalzinho é esse texto de Jó. Mas a princípio a nossa lição aqui vai meditar mesmo acerca das lutas, né, que os pais enfrentam com filhos adolescentes. Diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas, possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Bem, queridos, daqui a pouco no final a gente vai voltar para esse texto. A lição em que a gente vai meditar nessa noite diz que a palavra adolescente vem do latim crescer, e ele diz que é justamente aí que moram os problemas, que quando o adolescente começa a crescer, começa a trazer para a sua vida alguns problemas e algumas mudanças que causam, digamos que, crises dentro da família e na sua própria vida. Então ele diz, é um estágio distinto da vida de uma pessoa, embora a gente possa dizer que todos os estágios são distintos, né? A infância, a adolescência, a ser adulto, ser idoso, cada estágio é diferente, mas o autor desse livro diz que a adolescência é o estágio que mais traz desafios, mudanças, transformações. E ele diz, é uma transformação física, mental, sentimental, social, e ele diz, o mais importante para nós é uma transformação espiritual. É um momento, a gente já disse aqui, a criança você vai trazendo para a igreja, ela vai orando, ela vai cantando, ela vai crendo, ela vai cultuando, mas quando chega a idade ali da adolescência, próximo de se tornar adulto, é quando realmente vai haver uma transformação espiritual. Ou aquele adolescente vai se converter verdadeiramente, confessar Jesus como Salvador e ter a sua vida espiritual independente, ou aquele adolescente vai, digamos que, negar a fé de seus pais. Então, o ponto mais importante de todas as crises, de todas as mudanças que ocorrem na adolescência, o autor diz, o mais importante é estarmos atentos à mudança ou à crise espiritual que acontece no adolescente. Ele diz, essa fase não é difícil só para os pais, embora os pais tenham muitas apreensões, né? Fiquem preocupados e às vezes não saibam como lidar. Ele diz, é uma fase que traz problema também para o adolescente, que não sabe como lidar com as mudanças que estão acontecendo à sua volta, agora tem mais liberdade, né? Já não está mais tão dependente dos pais, pode ir em alguns lugares, frequentar outros lugares, tomar suas próprias decisões. Então ele diz, é muito importante que uma família cristã esteja preparado para essa crise que vai acontecer, essa crise, e eu tenho percebido um pouco isso, né? Embora ele vá falar aqui de várias crises, a maior crise que a gente tem encontrado hoje são as crises de gerações. Infelizmente, já falei isso aqui na igreja, a gente vive uma geração que acha que eles sabem tudo, que tudo deles é melhor, que tudo deles é mais
importante, é mais inteligente, é mais tecnológico, e o que a gente percebe hoje é uma crise de geração mesmo, uma crise onde a atual geração, os adolescentes, os jovens, eles querem negar, rejeitar, eles querem se afastar de tudo aquilo que é a geração passada, a geração de seus pais, a geração de seus avós, e aí vai dar treta, vai dar crise, vai dar briga sempre, porque a nossa geração, quando eu digo nossa, a mais nova, ela tem sido ensinada pelo mundo a negar, a rejeitar, a abandonar tudo aquilo que a geração passada construiu, e assim não vai dar. O que vai acontecer é que dentro de uma casa, onde tem pessoas que vêm de uma geração anterior, com valores, com ideias, com cultura, com moral, quando bater de frente com um jovem, um adolescente que vai trazer para dentro de casa a sua nova verdade, isso vai dar um problema grave. Então eu tenho percebido bastante isso, principalmente nesse momento agora em que a internet deu voz para todo mundo, a internet deu muito conhecimento, né, para todo mundo sabe tudo, já falei isso aqui, todo mundo é farmacêutico, todo mundo é médico, todo mundo é comentarista esportivo, todo mundo é jornalista, todo mundo sabe de política, todo mundo sabe de economia, por que a carne está cara, por que a gasolina, todo mundo entende de gasolina, todo mundo, e aí acaba que acontece essas crises que a gente percebe dentro da casa. Então ele diz, é uma época em que o adolescente vai questionar tudo, os valores éticos da família, da igreja, da sociedade. É uma época em que o adolescente vai questionar a espiritualidade, por que ele faz aquilo, por que ele vem à igreja, por que ele serve ao Senhor. Então ele diz, meditando, orando e conhecendo melhor o assunto, vai ser mais fácil para que nós, adultos, pais, saibamos lidar com essas dificuldades, porque ele diz, olha, pode ser que você tenha um adolescente que não vai trazer tantos desafios, mas a verdade é que todo adolescente vai trazer um desafio, alguns mais, outros menos, alguns vão dar mais trabalho, outros menos, mas ele diz, mas também não é um momento de desespero, porque ele fala assim, é um momento em que aquele adolescente está formando a personalidade, vai virar adulto, e se a gente não for sábio em colaborar com aquela formação, aquele adolescente vai se tornar um adulto, sabe, sem relevância, um adulto sem valor, sem princípio, sem alicerce. Então ele diz, olha, é preciso que os pais orem e busquem muito a sabedoria de Deus para superar os medos, as crises, os problemas, as desavenças, para chegar a um denominador comum com a graça de Deus. Senão, o que a gente vai ter dentro de casa, é isso que a gente tem percebido muitas famílias, são guerras aonde às vezes o adolescente até ganha, porque os pais não aguentam tanto estresse, tanto trabalho, tanta briga, e acabam que cedem, e não se engane, queridos, a gente aqui não fica tentando espiritualizar tudo, né? É uma fase mesmo de mudança, e essa fase traz crise, mas não se engane, se o diabo puder, e ele tem tentado lançar o máximo de intriga, de briga, de discussão, está tendo um pouquinho de microfonia, baixa esse meu retorno aqui, só tem um ligado. Então, se o diabo puder, e ele tem feito isso, ele vai fazer, queridos, ele vai fazer. Então não se engane, é claro que aqui, pelo que eu conheço dos irmãos da igreja, a gente não enfrenta muito isso, mas há famílias em que os jovens, os adolescentes são ensinados mesmo a se rebelar contra os pais, a se rebelar, a se revoltar, a, se necessário, agredir, sabe, xingar e outras coisas mais. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque embora a gente não queira espiritualizar tudo, a gente sabe que a fase é uma fase complicada, a gente também precisa olhar o lado espiritual. Se Satanás puder encontrar ali uma oportunidade de destruir uma família, ele vai fazer. Aí o autor diz, o adolescente deve se sentir seguro em casa para crescer, para ter esse momento de mudança. Ele deve ser feliz e grato a Deus, porque tudo que ele tem, ele deve aprender que deve ao Senhor. E aqui para mim entra também um outro problema da nossa geração, quando eu digo adolescentes e jovens,
Eu não sei se são os pais que falham com relação a isso, se é a igreja, ou não sei realmente se é o jovem que não tem noção, mas a gente precisa, meus irmãos, inculcar na mente das nossas crianças, dos nossos adolescentes, dos nossos jovens, gratidão aos pais e a Deus, ainda que no futuro eles decidam não mais servir ao Deus dos seus pais, ainda que no futuro eles decidam se tornar independentes e seguir a sua vida sozinhos, a gente precisa, e eu vejo isso com muito escândalo, jovens e adolescentes que não são gratos aos pais por tudo que eles têm. Eu sempre digo isso aqui, meu pai não é crente, e meu irmão, não passa pela minha cabeça em momento algum ser ingrato, porque tudo que eu tenho hoje, claro, eu devo a Deus, mas o instrumento que Deus usou para que eu estivesse aqui hoje, sabe, a educação que eu tenho, alguns valores que eu tenho, alguns princípios que eu tenho, a saúde que eu tenho, tudo que eu tenho, eu devo ao instrumento que Deus usou, que é meu pai e minha mãe. Meu pai sempre foi ímpio, minha mãe sempre foi ímpia, minha mãe se converteu depois de mim, então não convém não ter gratidão aos pais, porque se não fossem os pais, com certeza eu não estaria aqui hoje. Então, queridos, essa foi a introdução. E aí a primeira ele vai começar a falar acerca de crises. Ele diz, olha, todo crescimento traz crises, todo crescimento traz separação. E o jovem, ele quer se separar, ele quer ser independente, ele quer ser diferente, ele quer ter suas escolhas, ele quer fazer aquilo que bem entende. Então é necessário que nós, adultos, estejamos próximos para mostrar para ele que é uma fase boa, sim, mas ele precisa ter cautela, porque não convém romper com todo o passado, não convém romper com toda a família e com todo o ensinamento de casa. E aí ele fala de algumas crises. A primeira, eu até citei, que eu acho importante, né? Não está aqui, mas é essa crise de gerações. A gente precisa aprender a lidar com isso. Vivemos numa geração completamente nova e eles acham que não precisam de nada da geração anterior. Esse o autor não cita. Ele cita aqui, ó, crise moral. Ele diz, nessa fase, os adolescentes começam a ter uma crise moral e começam a julgar tudo e todo mundo. Eles são mais do contra do que a favor. Tudo para eles é ruim, tudo para eles não serve, tudo para eles está errado, e ele diz, é necessário tomar cuidado com essas crises morais, para que a gente chegue junto dos jovens e do adolescente e converse com eles, para que eles aprendam a passar por essa crise moral, porque é uma fase onde o adolescente começa a tomar consciência do certo e do errado, do que ele gosta, do que ele não gosta, e aí ele começa a entrar numa crise moral e julgar a tudo e a todos. E aí o autor fala algo muito importante, ele julga o que vê. É verdade que às vezes os jovens e os adolescentes podem, digamos que, distorcer a verdade, vamos falar assim, mas a maioria dos jovens e dos adolescentes, às vezes julgam ou criticam com razão, porque seus pais não são coerentes com aquilo que ensinaram. Então, lhe é passado uma moral, lhe é passado valores, uma ética, mas quando ele olha em volta, ele vê que ninguém faz, que é tudo uma grande mentira, e aí ele começa a ter uma crise moral. Por que eu tenho que fazer, por que eu sou obrigado a cumprir, sendo que os adultos não fazem? Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Ele diz, crise religiosa, é a mais importante, né? Ele diz, durante a adolescência, os jovens vão começar a se questionar, se realmente querem seguir aquela fé, se realmente querem se decidir por Jesus Cristo. E aí ele diz, muitos rejeitam o Deus de seus pais, porque não veem em seus pais esse Deus de verdade. Ele diz, há adolescentes que simplesmente se rebelam, e não querem mais ser cristãos, não querem vir à igreja. Ele diz, mas cuidado, há muitos jovens que rejeitam o Deus de seus pais, quando na verdade o que eles estão rejeitando são os seus pais, porque seus pais não são crentes corretos dentro de casa. Então ele diz, cuidado, é verdade que há uma crise religiosa, mas cuidado para que você, pai, o autor diz, não se torne um motivo. Ele diz, há outros fatores. Ele fala, olha, cuidado, na escola o adolescente vai aprender a trocar a religião por uma ideologia, na qual ele vai se tornar um fanático, defendendo que só aquela ideologia que ele aprendeu é a verdade sobre todas as coisas. Então, eu falo muito isso, né? Eu muito me escandalizo quando um adolescente ou quando um jovem vai para a faculdade e em 2, 3 anos de faculdade ele esquece 30 anos, 20 anos de igreja. Ele nega
2000 anos de história, que são o tempo em que o cristianismo está de pé. Mas isso acontece. Então ele diz, cuidado também, porque vivemos em uma época em que a ideologia mundana, a ideologia do materialismo, né? O que importa é o aqui e agora, a ideologia dessa vida mundana tem alcançado os adolescentes, e a gente precisa estar pronto para orar, para ensinar, para conversar, mas a gente sabe que não é por força nem por violência. Se o adolescente não quiser, fazer o quê? É com ele Deus, certo? Com ele Deus, depois que ele se torna adulto. Enquanto é adolescente, faz o que os pais mandarem. Eu penso assim, tá bom, queridos? Crise social, ele diz, olha, o adolescente também vai começar a se questionar acerca do ambiente social que ele vive. E aí é uma outra questão também que hoje tem alcançado muitos adolescentes. Eles começam a criticar o ambiente em que ele vive, o lugar onde ele mora, as coisas que os lugares que ele frequenta. Ele começa a ter contato com outros ambientes sociais, sabe? E isso pode ou deslumbrá-lo para querer viver outra vida, alcançar outros lugares, viver novos voos, ou ele também pode entrar numa crise, digamos que é um adolescente às vezes que vive uma vida pobre, uma vida humilde, ele pode entrar em crise, porque hoje você entra na internet, como eu disse, ou você liga a televisão, a novela, tudo é sempre lindo, tudo é sempre maravilhoso, tudo é sempre belo, todo mundo é sempre perfeito, e o mundo não é assim. Então ele diz, olha, cuidado com isso, porque o adolescente também pode ter crise com relação a isso, crise de querer ter tudo que o mundo tem, de querer ter tudo ao seu alcance, de querer poder conquistar tudo que o coleguinha tem. Então a gente precisa também mostrar para os nossos adolescentes que a vida social, ela é distinta, ela é dura, ela é difícil. Às vezes temos melhores condições, às vezes não, às vezes estamos numa fase boa, outras vezes numa fase ruim, e que é necessário ter gratidão por tudo, certo? Olhar para o mundo e ver que tem pessoas agora que não têm casa, que não têm que comer, não têm o que beber, e essa crise social precisa também ser lidada com os adolescentes, porque senão vai trazer problemas. E por último aqui, ele fala de crise comportamental. Ele diz, essa também é bem preocupante. Ele diz, olha, em busca de ser um indivíduo, né, de ter a sua marca, muitos adolescentes se tornam desobedientes, rebeldes, mentem, se tornam agressivos, se tornam complexos, ou se entregam a uma inatividade, né? Tem um monte aí que já passou da adolescência e não quer fazer nada da vida, mas ele diz, cuidado, porque essa crise comportamental pode acarretar no futuro em um adulto extremamente problemático, dependente dos pais e que não soube formar um caráter para o mundo. Então ele falou, olha, são muitas crises, mas a gente precisa estar pronto. E aí, né, meu irmão, é um desafio gigante, e como passar por ele? Só com muita oração, só com muita leitura da Bíblia e só com a graça de Deus, porque sozinho, acredito que nenhum pai, nenhuma mãe consegue encarar isso sozinho. Então, ele falou das crises, e aí ele pergunta aqui, segundo ponto, o que fazer com o adolescente? Ele diz assim, ó, toda paternidade, é claro que ele está falando de pai e mãe, quando ele fala paternidade aqui, ele está incluindo maternidade, né? Toda paternidade é uma missão. Ele diz, toda paternidade é uma missão, principalmente para nós que somos crentes, né? O ímpio talvez não encare assim, o ímpio faz filho à torta e à direito, larga, e se der dá pensão, se der visita, se der educa, o ímpio é assim, mas ele diz, todo cristão deveria entender que uma paternidade é uma missão, missão de Deus para você, evangelizar, criar, educar, guardar, proteger, passar valores para aquela criança, é a sua primeira missão, é a sua primeira obrigação, é o seu primeiro ministério que Deus te deu. Então toda a paternidade, ele diz, é uma missão, e o crente precisa entender isso. Ele diz, o crente vai ser cobrado por isso, o ímpio vai responder pelos seus pecados, mas um cristão não pode ignorar que quando traz um filho ao mundo, ele se compromete com Deus a fazer o melhor que ele puder por aquele filho, até que se torne adulto e tome as suas próprias escolhas. Então ele diz, existe uma lei divina que liga pais com filhos, e ele diz, trazer uma criança ao mundo é se comprometer pelo resto da vida a ser pai, enquanto estiver debaixo da sua casa, é se comprometer em cuidar.
Ele diz: nenhum pai, nenhuma mãe tem direito de escapar de seu filho. Ele diz: não tem. E se você fizer, ele diz, você vai responder com Deus. Ele diz: pais e mães que se omitem de exercer a autoridade, ele diz, o resultado é desastroso. Desastroso. Ele fala: não há filhos felizes onde os pais são omissos. Não há filhos felizes onde os pais permitem que tudo seja feito. Ele diz: não há. Pelo contrário, há inclusive estudos, né? Não sou capacitado para falar isso, mas há inclusive estudos que dizem que muito da rebeldia de algumas crianças se dá em função de chamar a atenção dos pais para serem corrigidos, para serem disciplinados. Que muitas crianças choram, são rebeldes, são extremamente, enfim, desobedientes, porque o que elas querem é atenção, o que elas querem é serem governadas, o que elas querem é serem lideradas pelos seus pais, e elas fazem de propósito, e os pais não sabem como lidar. Então ele diz: olha, o filho depende de seus pais, essa é uma regra do ser humano. Ele diz: entre os animais não, ele diz: há muitos animais que já nascem e depois de pouco tempo se tornam independentes, mas ele diz: o homem não, o ser humano, Deus o criou assim. O ser humano é dependente dos pais por muitos anos, e isso é uma missão, isso é um desejo, isso é um propósito de Deus, para que a família estreite laços e para que os pais sejam instrumentos de Deus na vida daquela criança. Aí ele diz assim, um dos grandes problemas do mundo, e a gente falou isso aqui lá nas primeiras lições, é a preocupação de ter coisas. E aí ele diz: muitos pais acham que o fato de trabalhar muito e dar tudo que os filhos pedem, pronto, já estão dando o melhor de si. A gente falou isso aqui na lição, uma da primeira ou segunda lição, em que muitos homens, principalmente homens, né, porque agora as mulheres estão enfrentando o mercado de trabalho, agora, né, há poucos anos que as mulheres têm saído para trabalhar, mas antigamente as mulheres ficavam dentro de casa, e os maridos achavam que bastava trazer coisas para dentro de casa, bastava botar dinheiro dentro de casa, bastava botar pão na mesa. E ele diz: não é, esse é um dos maiores problemas do mundo. Há um outro estudo também não sou especialista para tratar sobre isso, que diz que muitas crises, até de personalidade e de sexualidade, se dá porque a figura do homem dentro de casa tem se tornado escassa. Muitas são mães solteiras e a criança só tem a figura da mãe, e ela não tem um referencial masculino dentro de casa, ou o pai passa o dia todo fora de casa, o dia inteiro fora de casa, a semana toda fora de casa, e a criança não tem um referencial masculino. Então há inclusive estudos que dizem que problemas comportamentais e sexuais se dão porque cada vez se torna mais escasso a presença do homem dentro de casa, a presença masculina, sabe, hábitos masculinos, atitudes masculinas, e isso traz uma falta para a criança lá na frente. Isso cria um buraco em que, embora muitas mães sejam heroínas, consigam criar uma criança sozinha, porque os pais vão embora, sempre vai haver a necessidade daquela criança ter uma característica, uma marca masculina, paterna, de um pai, que uma mãe não pode substituir, e vice-versa, um pai não pode substituir uma marca que só uma mãe pode trazer, certo? Então ele diz assim, esses pais que acham que bastam comprar coisas, não investem tempo, energia, emoção, valores espirituais, não investem em carinho, em amor, para criar um relacionamento com seus filhos. E aí o que ele diz, o adolescente faz o quê? Rejeita os pais e abraça os amigos, os professores, os colegas, os influenciadores. Aqueles dão tempo para ele, dão atenção para ele, dão atenção e dedicação a ele, coisa que os pais não fazem. Por isso que muitos pais, ele diz, estão perdendo influência sobre seus filhos. Aí ele diz, a gente já falou sobre isso também, verbalize apreço por seu filho. Ele diz, o filho precisa saber que é amado, que é importante para os seus pais. E aí ele fala assim, a aceitação deve ser independente do erro. Aí ele diz, isso não quer dizer que nós aceitamos o erro de nossos filhos, dos adolescentes, dos jovens, mas ele diz, a aceitação, o amor, o carinho que um pai tem por um filho e que uma mãe tem por um filho, independe do erro, independe da decisão que ele tomou de ser ímpio, sei lá, de se drogar, se prostituir,
Independe, meu irmão. A gente vai sempre condenar, rejeitar, criticar, deixar bem claro que a gente não concorda com aquele comportamento, mas um amor, o carinho de um pai para com o filho não deve estar condicionado a nada, porque Deus nos chama a amar, independente de qualquer coisa, certo? Então a gente precisa aprender também a lidar com isso, porque a gente sabe que muitas vezes os filhos tomam decisões contrárias à vontade do pai, mas isso não deve ser motivo para que haja um total rompimento familiar. Há alguns momentos, a gente sabe, algumas situações que são muito difíceis de conviver, mas no geral, ele diz, independente do erro, independente de como o filho está, o pai deve sempre demonstrar que o ama e que ele é importante. Segundo ponto aqui que ele fala, é importante ter regras bem definidas e explicadas. Aí ele diz, o amor, o carinho, a aceitação, ele diz, jamais pode impedir a imposição de limites. Então ele diz, amar o filho, aceitar o filho, ter carinho pelo filho, independente do que ele faz, não significa que não haja limites dentro de casa. Ele diz, a Bíblia diz que o bom pai corrige o filho a quem ama. Então ele diz, na família tem que ter normas, leis, limites, regras que devem ser explicadas e cumpridas por todos. Ele diz, o cuidado, porque ter regras que só valem também para o adolescente e para o jovem, e que o pai e a mãe descumpre, vai trazer mais problemas. Mas ele diz, olha, uma coisa não anula a outra. Hoje em dia o mundo acha, né, que o amor anula a justiça, que o amor anula a rigidez, que o amor anula, enfim, a disciplina. Ele diz, não, o amor caminha junto com disciplina. E ele diz, em casas em que a liberdade é excessiva, se produz um adulto sem noção de limite e de responsabilidade. Em casas em que a liberdade é excessiva, se produz um adulto sem noção de limite e de responsabilidade. É o que a gente tem percebido em muitas e muitas casas por aí afora. Ele diz assim, pais que dizem sim para tudo, estão criando seu filho fora da realidade, porque o mundo não vai dizer sim para tudo, com exceção do pecado, né? Com exceção do pecado, seu filho não vai encontrar um mundo fácil, seu filho não vai conquistar tudo da noite para o dia, ele não vai ter tudo de mão beijada lá fora. O mundo não é fácil, pelo contrário, o mundo se torna cada vez mais competitivo, cada vez mais difícil, cada vez mais batalhoso, e a gente precisa ensinar dentro de casa noções, limites, regras, leis, o que é certo, o que é errado. Então ele diz, cuidado, os pais que dizem sim para tudo, não estão criando o seu filho para o mundo, não estão. No mundo, não é assim que funciona. Aí ele diz, liberdade demais, permissividade demais, leva à libertinagem. Então se pode tudo, vai chegar à libertinagem. Se deixa tudo, vai chegar à libertinagem. Se pode fazer o que bem entende, vai se tornar libertino. Pode ser que a gente faça tudo direito e ainda assim o nosso filho se torne um libertino? Pode. Mas ele diz, pode ter certeza, quando tem muita permissividade, quando tem muita liberdade, quando pode fazer o que bem entende, essa criança, esse jovem, esse adolescente vai se tornar um libertino, alguém que acha que pode fazer tudo o que bem entender, que não há regra para nada nesse mundo, que ele faz o que der na cabeça. Terceiro ponto aqui, ele diz, é necessário haver comunicação. Falamos sobre isso também. Acho que na terceira lição a gente falou sobre isso. Ele diz, olha, sem menor sombra de dúvida, a conversa, o diálogo, é um dos pontos mais importantes com o adolescente dentro de casa. E aí ele diz algo assim, importante. Ele diz, olha, um adolescente não tem maturidade para conversar na maioria das vezes. Não tem. E não quer conversar na maioria das vezes. E aí, tem que partir dos pais, tem que partir dos adultos, daqueles que são espiritualmente mais elevados do que um adolescente. Então ele diz, tudo deve ser conversado entre os pais e os filhos, porque na falta, ele diz, de diálogo dentro de casa, novamente, quem vai conversar? É o coleguinha da rua, é o professor da escola, é o vizinho, é alguém que provavelmente, ou muitas vezes, não tem o mesmo cuidado, a mesma intenção que os pais têm. Então ele diz, converse, meu irmão, converse em todo o tempo, ainda que seja difícil. Ele diz, é difícil um diálogo com um adolescente rebelde, mas é necessário, porque se você não fizer, outros vão
fazer. Ele diz: o coração do pai se aproxima do coração do filho por meio da conversa. E o último aqui desse ponto, e mais importante, ele diz: os pais precisam oferecer um exemplo de vida cristã para os seus filhos. Aquilo que o adolescente aprendeu quando criança, ele diz, agora ele tem a possibilidade de avaliar. Aquilo que o adolescente aprendeu na igreja e em casa, agora ele vai começar a ver se os pais e se os irmãos da igreja agem de acordo com aquilo que ensinaram para ele. Então ele diz, olha, ofereça a seus filhos um exemplo de vida cristã. E a gente falou isso aqui também há outras lições atrás. Ele diz, é muito importante que dentro de uma família, princípios cristãos sejam observados, obedecidos, cumpridos, porque não adianta viver uma coisa dentro da igreja, viver outra coisa dentro de casa, vai dar problema, certo? Vai dar problema. Há até algumas piadas, né, que eu não duvido que sejam verdades, em que filhos de crente, filho de pastor, disse, vamos viver na igreja a partir de agora. Aí perguntaram, por quê? Porque lá em casa as coisas são diferentes, aqui na igreja tudo é uma maravilha, aqui na igreja meu pai, minha mãe são ótimos, mas lá em casa não são tão ótimos assim. Então a gente precisa começar a parar com isso, a rejeitar isso, a condenar isso. E o último ponto aqui, o autor fecha voltando para a história de Jó. Ele diz, essa história é muito interessante, porque ele diz, olha, Jó foi um exemplo de pai, Jó é um exemplo a ser seguido, ele tinha caráter, ele tinha moral, ele tinha uma espiritualidade exemplar, ele se preocupava não só com ele, mas com seus filhos. E é interessante que o texto diz, né, que os filhos faziam banquetes, jantares, ele os chamava, os trazia para si, os santificava, porque porventura eles podiam ter pecado. O texto não diz que os filhos de Jó pecavam, o texto não diz. Então Jó, ele não se desviava dos padrões de Deus, tinha uma grande referência a Deus e entendia que o pecado era maligno para sua família. Então ele tomava uma atitude que todo pai, toda mãe deve tomar, que é se colocar na brecha, se colocar na condição de sacerdote, de alguém mais espiritual, de alguém que influencia, de alguém que toma a frente da sua prole, dos seus filhos. Então ele diz, Jó era um homem piedoso, que exerceu forte influência sobre os seus filhos, preocupando-se com o bem espiritual de cada um, mesmo sem saber se eles haviam pecado ou não. Jó estava sempre preocupado em oferecer sacrifícios a Deus, louvar a Deus e colocar seus filhos diante do Deus que ele servia. Então, outra coisa interessante aqui que a gente precisa resgatar nas nossas casas, ele diz, Jó aproveitava cada festa, um banquete, né? Cada festa para colocar a sua fé em prática. Acontecia uma festa, acontecia um banquete, Jó ia lá e fazia um sacrifício a Deus. Então, trazendo para os dias de hoje, aconteceu um aniversário, aconteceu uma festa, aconteceu um jantar, um almoço em nossa casa, que a gente ore, que a gente coloque louvores, que a gente agradeça a Deus por aquele momento. Então Jó entendia que cada momento de festividade em casa era um momento de trazer Deus para aquela festa, era um momento de colocar Deus no seio daquela família, para que a gente associe todo bem, toda dádiva, toda graça vem de Deus. Então Jó fazia isso, os seus filhos faziam festas e ele trazia-os e dizia, agora a gente vai louvar o Senhor, agora a gente vai adorar o Senhor, agora a gente vai sacrificar o Senhor, agora nós vamos cultuar o Senhor. E a gente precisa fazer isso também. A gente não precisa fazer um culto toda vez que a gente vai fazer um evento na nossa casa, mas se toda vez que a gente tiver uma festividade, um aniversário, alguma coisa na nossa casa, a gente separar um momento para louvor, para agradecer, para orar, para exaltar a Deus, meu irmão, com certeza a gente vai estar semeando no coração das gerações futuras a importância de trazer Deus para a nossa casa, de trazer Deus para o nosso convívio, de louvar, engrandecer, agradecer a Deus por tudo que a gente tem. E aí ele termina dizendo assim, apesar de muitos negócios, o texto diz que Jó era o homem mais rico do Oriente, apesar de terem muitos filhos, Jó não se isentava
dos problemas espirituais e da observância da palavra de Deus. Então ele diz, ele levava seus filhos a acertarem-se com Deus, mesmo sem saber se havia algo para se acertar. Aí o autor termina assim: Jó foi um sacerdote fiel, porque na época dele ele era o sacerdote, e hoje, meus irmãos, nós somos sacerdotes das nossas casas, certo? Guardando as proporções, nós somos os líderes espirituais de nossas casas. Então Jó foi um sacerdote fiel, foi um pai exemplar, porque vivia aquilo que pregava, e é, para nós, um exemplo a ser seguido, alguém que se importa, que se preocupa, que aponta o caminho, que se propõe a fazer pelos seus filhos, mesmo sem saber se aconteceu alguma coisa, certo? Jó não só apontava, ele participava junto. Ele diz, decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles, pois dizia, talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Amém, queridos? Que Deus nos abençoe.